Olá amigos, aqui é Jim das Selvas, trazendo para vocês uma breve retrospectiva histórica dos eventos que antecederam a queda de Tobruk, tomada pelo general Erwin Rommel em junho de 1942. O Jim das Selvas está fazendo isso para situar melhor e dar uma atmosfera ao jogo Tobruk, da Avalon Hill, que ele está dissecando neste momento. Em 1931, o Japão invade a Manchúria, fato imediatamente condenado pela Liga das Nações, o que resultou apenas no abandono da Liga por parte do Japão. Em 1935, a Itália de Benito Mussolini invade a Etiópia e, quando condenada pela mesma Liga das Nações, simplesmente a abandona. Mussolini pôde preservar uma grande parte de sua conquista após um acordo de bastidores com a França e a Inglaterra, com o compromisso de se posicionar contra o rearmamento da Alemanha, compromisso que jamais foi cumprido. Em 1936, os governos totalitários da Itália e da Alemanha fornecem apoio aos nacionalistas espanhóis, comandados por Francisco Franco, que acaba por derrotar as forças republicanas e instaura uma ditadura que duraria até sua morte, em 1975. Em 1937, a Alemanha passa a se rearmar e ocupa a área de Rhineland, no mesmo ano em que o Japão invade a China. Em 1938, a Alemanha anexa a Áustria e, em seguida, faz uma demanda sobre os Sudetos, na então Tchecoslováquia. Representantes da Alemanha, Itália, França e Inglaterra se reúnem em Munique, sem nenhum representante da Tchecoslováquia, e decidem que os Sudetos passariam para a Alemanha, com o compromisso de Hitler não prosseguir na sua política expansionista. Vejam só. O representante britânico, Lord Neville Chamberlain, retorna da Alemanha e diz triunfante que foi conquistada a paz de nossa era. Neste momento, algumas vozes se levantam contra a política de contenção de Hitler efetuada por Chamberlain. Dentre essas vozes se destacam Winston Churchill, com um célebre discurso no qual diz que a Grã-Bretanha pode escolher entre a guerra e a desonra, e se escolher a desonra, terá a guerra. Em 1939, a Alemanha invade a Polônia, desencadeando então a Segunda Guerra Mundial. A partir desse ponto, vamos nos deslocar rapidamente para junho de 1940, quando Benito Mussolini faz a declaração de guerra contra os aliados. As tropas italianas no norte da África contavam com um efetivo de cerca de 500 mil homens, contrapostos a 36 mil homens das forças da Commonwealth, guardando o Egito. A posição britânica mais avançada se localizava em Mersa Matruh, a 190 km da fronteira com a Líbia e a 320 km do delta do Nilo. Apesar da inferioridade numérica, o comandante das forças britânicas, Sir Archibald Wavell, usou parte de sua divisão blindada para fazer incursões de ataque a postos fronteiriços italianos. Esta situação permaneceu assim até 13 de setembro de 1940, quando forças italianas, comandadas pelo general Rodolfo Graziani, com cerca de 6 divisões, invadem o Egito, avançando cerca de 80 quilômetros e se entrincheiram em Sidi Barrani. As tropas italianas constituem uma série de posições fortificadas na região. Semanas transcorrem, enquanto Wavell recebe reforços, e, em 7 de dezembro de 1940, as forças comandadas pelo Major-General Richard Nugent O'Connor, apesar de grande inferioridade numérica, inicia seu ataque. Em suas forças havia cerca de 50 tanques Matilda, com grande blindagem, que se mostraram impérvios à maioria das armas antitanque italianas. Em 9 de dezembro, as guarnições italianas de Nideiva, Tumar Oeste e Tumar Leste foram tomadas e milhares de prisioneiros foram feitos. A 7ª Divisão Blindada, os famosos Ratos do Deserto, se dirigiu para o oeste e atingiu a rodovia costeira, cortando a linha de retirada das forças italianas localizadas em Sidi Barrani. 10 de dezembro, a 4ª Divisão Indiana inicia o ataque a Sidi Barrani, que terminaria após 3 dias, com a captura de 40 mil soldados italianos. As tropas italianas restantes se refugiaram na fortaleza costeira de Bardia, que foi atacada em 3 de janeiro de 1941,
e conquistada 3 dias depois, sendo feitos mais 45 mil prisioneiros e capturados 462 peças de artilharia e 129 tanques. Após isso, a 7ª Divisão Blindada se dirigiu para o oeste e isolou a cidade de Tobruk, que foi atacada em 21 de janeiro e caiu no dia seguinte, rendendo mais 30 mil prisioneiros italianos, 236 peças de artilharia e 37 tanques. Em 5 de fevereiro, a 7ª Divisão Blindada fez um bloqueio ao sul de Bedafon e engajou as forças italianas que se retiravam de Benghazi em direção a Trípoli. Nesta batalha, foram destruídos 60 tanques italianos, com mais 30 abandonados, com a perda de apenas 3 blindados britânicos. Mais 20 mil prisioneiros foram feitos, além da captura de 216 peças de artilharia e 120 tanques. A possibilidade de prosseguir diretamente para Trípoli e finalizar a campanha no norte da África foi impedida por Winston Churchill, que deslocou parte das forças do norte da África em uma desastrosa tentativa de impedir a invasão da Grécia. No mesmo dia 6 de fevereiro que as forças italianas estavam sendo eliminadas em Bedafon, o general Erwin Rommel foi ordenado para tomar comando de uma pequena força mecanizada que foi enviada para auxiliar os italianos. Com a chegada de Rommel, um outro capítulo empolgante da campanha no norte da África se inicia, que será abordado no próximo episódio. Espero que tenham gostado desse clipe, e se gostaram, não deixem de dar um like e se inscrever no canal. Namastê!